A paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias, juntamente comigo, no Evangelho escrito por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Versículos finais, a partir do verso de número 46. Mateus, capítulo 12, do verso 46 ao verso de número 50. É do conhecimento dos irmãos que este mês, o mês de maio, é o mês da família, não é? Muitas igrejas estão reservando em seu calendário um momento especial para falar sobre os valores da família segundo a Bíblia Sagrada. E nós aqui em nossa igreja, durante este mês, trabalhamos vários aspectos da vida familiar, não é? Relacionamento entre cônjuges, marido e mulher, relacionamento entre pais e filhos e relacionamento entre irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade a este tema da família, só que por um outro ângulo. Nesta noite não iremos focar na família humana, física, mas na família espiritual. Então leiamos com atenção o que é que diz este texto, a partir do verso de número 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Mas ele perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que o Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa fazer com que ela encontre um lugar em nossos corações. Amém, irmãos? Pois bem, eu quero falar nesta noite sobre a família de Deus. Nós sabemos que a família comum, ela, por ser uma instituição divina, ela é uma família, ela é uma instituição sagrada. Toda família, ela é sagrada, porque ela foi instituída por Deus. Não é à toa que a família é a base da sociedade, né? A sociedade é formada por famílias. E foi o próprio Deus que instituiu o sagrado matrimônio, de onde surge a família, para formar a sociedade e, consequentemente, a humanidade. E por que não dizer que foi o próprio Deus que instituiu a família para formar também o seu povo, para formar a sua igreja? Então, não temos dúvida nenhuma acerca da importância da família comum, né? A família de onde nós viemos, a família que nós formamos, porque ela é uma instituição divina, e por ser uma instituição
instituição divina, ela é sagrada e ela é de suma importância para a nossa vida como um todo. Porém, nós vamos ver na mensagem desta noite, baseado neste texto e em outros também, que muito mais sagrado, muito mais importante do que a família comum é a igreja, é o povo de Deus, a família de Deus. E eu queria, pela graça do Senhor, falar sobre as características da família de Deus, né? Com base neste texto que nós acabamos de ler. Porque nós lemos aqui um texto onde o Senhor Jesus Cristo, ele estava, como de costume, pregando o Evangelho do Reino de Deus e estava cercado por uma multidão de pessoas, de forma que não tinha como alguém se aproximar dele, porque a multidão ao seu redor era muito grande. Até os parentes sanguíneos do Senhor Jesus Cristo teve dificuldade de se aproximar dele. É dito aqui neste texto que, numa certa altura da sua pregação, sua mãe e seus irmãos chegaram junto àquela multidão para falar com Jesus e não puderam. E aí entraram em contato com alguém para chamá-lo. E quando alguém chamou ao Senhor Jesus Cristo e comunicou a ele que os seus parentes de sangue, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora esperando por ele, porque tinha algo para tratar com ele, ele virou-se para os seus discípulos e, estendendo a mão, falou: quem são meus irmãos, minha mãe, né, e minhas irmãs, a não ser estes que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus? Meus irmãos, aqui nós vemos algumas características da família de Deus, juntamente com o que outras porções da Bíblia nos informa acerca deste assunto, que é também muito importante para todos nós, né? Este tema, a família de Deus, eu até ouso a dizer que é mais importante do que os assuntos da nossa família em particular. E nós vamos ver isto nesta noite. Então, deixe-me dizer para vocês algumas características da família de Deus, uma vez que Jesus, diante dos seus parentes de sangue, ele aponta para os seus discípulos e diz assim: a minha família verdadeira está aqui, não é a que está lá fora, embora ali estivesse ou estivessem seus irmãos, irmãs e mãe. Provavelmente José, que era o pai humano do Senhor Jesus Cristo, já tinha falecido, né? Segundo a história da igreja, quando José casou com Maria, ele já era de uma certa idade, e tudo indica que ele já tinha falecido. Maria era viúva e por isso ela foi com os seus demais filhos à procura de Jesus e não foi juntamente com o seu marido. Mas isso aí é uma outra questão. Estamos aqui para falar sobre este aspecto espiritual da família de Jesus, da família de Deus. Amém? Então, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos saber acerca da família de Deus é exatamente a sua formação. Como é que a família de Deus é formada? Quais são as pessoas ou os tipos de pessoas que fazem parte da família de Jesus, da família do Senhor? O Senhor Jesus Cristo, quando ele ouviu falar que os seus parentes sanguíneos estavam lá fora, ele apontou para os seus discípulos, como diz aqui o verso número 50, e exclamou: quem são minha mãe ou meus irmãos, a não ser estes que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? Então, daqui a gente aprende
assim que alguém entra para a família de Deus. É assim que alguém se torna filho de Deus, crendo naquele que Ele enviou, crendo no seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. De forma, meus irmãos, que a humanidade se divide em duas partes: aqueles que creem em Jesus e aqueles que o rejeitam. Aqueles que rejeitam a Jesus Cristo não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus, são aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador em sua vida pessoal. Na medida em que eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus, crendo nele, e o recebo em minha vida como meu Senhor e Salvador pessoal, automaticamente eu sou aceito também pelo próprio Deus. É uma via, né? De mão em que há um encontro, né? Nós aceitamos Jesus, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, nós o aceitamos, e na medida em que nós o aceitamos, nós somos recebidos por Deus, que enviou o seu Filho. Então é assim que funciona. Algumas pessoas têm dificuldade em entender essa questão, porque acham que todos são filhos de Deus, porque são criação de Deus. Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos finais, está escrito que o Evangelho é para ser pregado a toda a criatura, para que aqueles que se arrependerem e crerem passem também a tornarem-se filhos de Deus, como diz João, capítulo 1, versículo de número 12: aos que o receberam, e somente a estes, não os demais que rejeitaram, mas somente aos que receberam, aos que creram no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus, é que foi dado o privilégio e o poder e o direito de se tornarem família de Deus, filhos de Deus. Meus irmãos, a Bíblia ainda vai adiante dizendo que Deus tem apenas um Filho unigênito, único, que é Jesus. Jesus, ele é eternamente gerado do seio de Deus Pai. É Deus de Deus, como diziam os cristãos do passado. A humanidade toda, embora tenha vindo das mãos do próprio Deus, conforme nós já vimos, se constitui sua criação. Não são filhos automaticamente. Nós nos tornamos filhos por adoção, diz a palavra de Deus. Jesus é o Filho unigênito, o Filho legítimo. Nós somos filhos adotivos, filhos por adoção. Mas mesmo assim, isso é um grande privilégio, porque adotado ou não, nós fazemos parte da família de Deus se nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como nosso Senhor e Salvador. Se você abrir, por exemplo, em Romanos capítulo de número 8, você vai ver a partir do verso 14 o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adora como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, e o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu, graças a Deus, sou filho legítimo dos meus pais. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva. Nunca tive um filho, um irmão adotivo, né? E conheci poucos casais que tiveram filhos adotivos também, filhos não legítimos. Mas, meus irmãos, só o fato de alguém que não tem um lar passar até o lar já é uma grande coisa, porque pior é viver jogado, é viver no orfanato, é viver sem ter um teto para se abrigar. E
Nem todo mundo tem esse privilégio. É por isso que muitas pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem o Evangelho, quando elas vão se dirigir a Deus, elas vão com temor, né? Temor no sentido de ter medo, não sabem como falar com Deus, não sabem como se aproximar de Deus. Mas nós não, nós que fomos adotados na família de Deus, nós temos tanta familiaridade com Ele, nós temos tanta liberdade com Ele, que nós podemos dobrar os nossos joelhos, nós podemos erguer a nossa voz e falar com Ele aquilo que Ele coloca em nosso coração pelo Seu Espírito, ao ponto, meus irmãos, de chamá-lo de meu Pai. Foi a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos discípulos. Quando vocês forem orar, orem assim: não meu Deus que está nos céus, mas meu Pai que está nos céus. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele disse para Maria Madalena: Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, não subi para meu Pai e vosso Pai. Então, meus irmãos, para quem tem Jesus, Deus não é apenas o seu Criador, Deus é o seu Pai. E você que tem Jesus pode chamar a Deus de Pai. É assim que alguém entra para a família de Deus, é assim que a família de Deus é formada. E é por isso que Jesus aponta para os seus discípulos e diz: aqui está a minha família. Porque quem é minha família? A não ser aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E esta vontade exatamente que vocês creiam naquele que Ele enviou, que sou eu. É assim que alguém se torna parte da família de Jesus, parte da família de Deus. Meus irmãos, se nós, do ponto de vista humano, fôssemos da família de Cristo, já seria um grande privilégio, não é verdade? Ser sangue do sangue de Jesus, ser irmão carnal de Jesus, que privilégio! Até do ponto de vista sociológico, histórico, antropológico, Jesus é uma das figuras mais famosas e importantes da história. Eu não estou falando nem da questão espiritual. Imagine fazer parte da família sanguínea de Jesus. Já é um grande privilégio, mas o maior privilégio é alguém fazer parte da sua família espiritual, porque a família espiritual de Jesus, como nós vamos ver a partir desse segundo ponto, ela é mais importante do que a sua família sanguínea. Veja aí, por exemplo, no verso de número 49. Esse primeiro ponto esteve mais centrado no verso 50. Esse segundo ponto, essa outra característica da família de Deus, está mais baseado no verso 49, quando Jesus estende a mão para os discípulos e diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, né? Meus irmãos, com base nesse versículo número 49, nós podemos ver a segunda característica da família de Deus. Se a primeira característica é exatamente a formação por parte daqueles que creem em Jesus, a segunda característica da família de Deus, meus irmãos, tem a ver com a sua importância. Nós podemos dizer, com base neste verso aqui, de número 49, que a família espiritual de Jesus, a igreja, ela não só é mais importante do que a sua própria família sanguínea, mas é mais importante do que todas as famílias comuns do mundo. Inclusive, daqui nós aprendemos que a igreja, meus irmãos, o reino de Deus, a família do Senhor, é mais importante do que a nossa própria família. Veja que quando a família sanguínea de Jesus foi à sua procura, Jesus não parou o sermão e disse: bem, agora eu vou tratar de algo mais importante do que o que eu estava fazendo até agora com vocês. Fiquem aí que eu vou cuidar dos meus. Jesus não priorizou a sua família sanguínea, embora a sua família fosse importante, com certeza. O texto aqui não está dizendo que Jesus desprezou sua família e
vai, a sua família espiritual, e vai à procura dos seus familiares. Tem alguns filmes que mostram este momento, desta forma. Então Jesus aqui não está desprezando a sua família, porque Jesus sempre cuidou dos seus parentes. A Bíblia inclusive diz, meus irmãos, que nós temos que honrar pai e mãe, é mandamento de Deus. Nós não podemos descartar a nossa família, até mesmo com o pretexto de servir a Deus. O apóstolo Paulo diz que quem não cuida dos seus familiares é pior do que o descrente que negou a fé. Nós temos que cuidar da nossa família, é mandamento da palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe. O próprio Jesus honrou a sua mãe até o último instante, quando ali na cruz ele a confiou aos cuidados do seu apóstolo amado, aos cuidados do apóstolo João. Olhou para João, olhou para sua mãe e disse para os dois, para João ele disse: filho, aí está tua mãe. E para Maria, sua mãe, disse: mulher, aí está o teu filho. O que é que Jesus estava fazendo ali? Estava cuidando da sua família. Com certeza os seus irmãos ainda não tinham crido nele, era irmão de sangue, mas não era irmão espiritual, né? Só tinha sua mãe ali aos pés da cruz. E Jesus ali está cumprindo o quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Está cuidando da sua mãe nos últimos instantes da sua vida. Então Jesus aqui não está desprezando a sua família de forma alguma. Com certeza ele atendeu a sua mãe e aos seus irmãos. Mas veja que mesmo Jesus não desprezando a sua família, mesmo Jesus amando a sua família, ele prioriza a igreja, ele prioriza o reino de Deus, ao ponto de olhar primeiramente para os seus discípulos e dizer: não, minha mãe, meus irmãos, minha família, esta aqui. E isso, meus irmãos, é uma grande lição para nós, porque vez por outro o pastor Eudes aqui toca neste ponto de que tem pessoas que priorizam mais a sua família, mais a sua casa, do que a casa de Deus, do que a igreja, que é a família de Deus. Nós não podemos desprezar a nossa família, como Jesus não desprezou, mas nós não podemos colocar a nossa família acima da igreja, que é a família de Jesus. Primeiro a família espiritual, depois a família carnal, depois a família de sangue. E aqui eu queria instigar um pouco os irmãos, com todo respeito. Você tem problema com isso? Será que temos problema com isso, irmãos? De valorizar mais a nossa família de sangue do que a família espiritual? Não toque no meu filho, não toque na minha filha, não toque na minha esposa, não toque no meu esposo. Pode tocar no irmão, pode tocar na irmã, pode tocar no pastor, pode tocar na igreja, mas não toque na minha família. É algo para nós refletirmos. Eu conheci, não vou dizer onde, por questão de ética, mas para nossa reflexão. Eu conheci um pastor que ele teve que viajar e deixou a igreja aos cuidados de um dos seus oficiais. Para dizer a verdade, nas mãos de um diácono. E esse diácono, inclusive, era meu parente, viu? E eles: aqui está a chave da igreja, dos departamentos da igreja. Na minha ausência, você é meu braço direito. Na minha ausência, abaixo de Deus, você toma conta. E o irmão disse: tudo bem, pode deixar. Quando o senhor chegar, se Deus quiser, eu entrego tudo do jeito que eu recebi. E o pastor viajou. Mas ficou alguns familiares do pastor na igreja. E houve um momento em que precisou se pegar algo em um dos departamentos da igreja. E esse departamento estava fechado, a chave estava com o diácono da igreja. E aí o filho desse pastor chegou para o diácono com o abuso de autoridade, porque era filho do pastor, e disse assim: eu quero a chave para abrir o departamento e pegar lá não sei o quê. Aí o diácono disse: bem, seu pai deixou a chave comigo e eu não posso dar por essa razão. Eu nem lembro mais a questão que foi, mas eu sei que ficou aquela coisa: dá, não dá, dá, não dá. E a ênfase é exatamente essa: não, meu pai é o pastor da igreja, não é você que é o pastor da igreja. Só que o pastor da igreja tem confiado os cuidados ao diácono da igreja.
né? E meus irmãos, independente de quem tinha razão nessa história, quando o pastor chegou aqui e soube o que tinha acontecido, ele disse para o diácono: olha, é o seguinte, você é meu braço direito, você é a pessoa que eu gosto muito, agora faça o seguinte, faça tudo comigo, diga tudo comigo, só não toco na minha família, só não toco nos meus filhos. E o interessante é que o filho dele, antes do pai chegar, né, o filho do pastor, ele, com abuso de autoridade, ele não conseguiu a chave de jeito nenhum, mas ele foi lá no departamento, a porta estava fechada, não tinha como ele abrir, ele meteu a perna na porta, deu um pontapé na porta, arrancou a porta, entrou e fez o que quis fazer. Isso foi comunicado ao seu pai quando o seu pai chegou. E o seu pai, ao invés de dizer: meu filho, você errou, você passou dos limites, né? Ele disse foi o contrário, ele disse: não, toco todo mundo, só não toco o meu filho, por mais errado que ele possa estar. Isto, meus irmãos, é colocar a família acima das coisas de Deus. Meus irmãos, no reino de Deus, na igreja, não é como no mundo. Não importa quem está certo, quem está errado, o mais importante é contribuir com o reino de Deus. Se o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa está agindo errado ou errada nas coisas de Deus, eu não posso encobrir, eu não posso aprovar, eu tenho que tratar aquela questão, porque muito mais importante, com certeza, é o reino de Deus. Jesus nos dá este exemplo aqui, quando ele prioriza os seus discípulos acima da sua própria família de sangue. Olha só, se o Senhor Jesus Cristo fosse outro, ele dizia: bem, eu vou agora cuidar da minha família, porque o mais importante é a minha família. Está aí minha mãe nesse dia 9, está aí os meus irmãos, né, tudo carpinteiro, vou ver como é que eu faço aqui um milagre para eles enriquecerem, né, e prosperar e tal. Não, ele priorizou os seus discípulos, dizendo: aqui está a minha verdadeira família. Depois é que ele foi tratar com a sua família de sangue. Então fica aqui para a nossa reflexão este exemplo que foi dado, não é? Não é uma questão também de querer denigrir, imagem que seja também, porque não citamos nome, mas fica aqui para a nossa reflexão. O que é que nós priorizamos mais? É as nossas coisas ou as coisas de Deus? É a nossa família ou a família de Deus, que é a igreja? Bem, a terceira coisa que eu queria falar aqui com os irmãos para concluir é sobre os relacionamentos nesta família, com base no que nós lemos aqui no verso de número 46. É dito aqui no verso de número 46 que enquanto Jesus ainda falava à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram, ficaram do lado de fora, querendo falar com ele. Interessante essa expressão, nos deixou do lado de fora, né? Porque o Senhor Jesus também não mandou a multidão abrir, né? E diz: abra aí para a minha família passar, né? Porque minha família é mais importante que vocês, abra aí. Porque Jesus nos deixou do lado de fora. Bem, com base nessa expressão, lado de fora, eu queria falar sobre os relacionamentos na família de Deus. Porque, meus irmãos, igualmente a toda a família de Deus, ela tem problemas também. Muitas pessoas têm se escandalizado com a questão de haver problemas nas igrejas, né? Muitas pessoas vão para as igrejas achando que a igreja é o céu na terra, que a igreja é perfeita, que é plena harmonia, não é? E quando de repente se depara com alguma dificuldade de relacionamento entre as pessoas, começa a olhar para aquilo e às vezes até sai da igreja, né? Tem muitas pessoas hoje que estão num grupo chamado desigrejados, não querem fazer parte mais de igreja nenhuma, porque diz que igreja é muito problemático, né? Tem muita gente hipócrita, muita gente assim, muita gente assada, e é verdade. Mas não é por isso, meus irmãos, que a gente deve desprezar a igreja, deve deixar o convívio com a igreja. Porque o problema não é a igreja em si, o problema somos nós.
gente vai encontrar. No dia que a gente encontrar esta igreja e começar a fazer parte dela, ela vai deixar de ser perfeita e se tornar imperfeita, porque nós que somos imperfeitos começamos a fazer parte dela. A igreja, como qualquer sociedade humana, ela é, meus irmãos, cheia de falhas, como alguém já disse. Isso acontece até nas melhores famílias de Londres. E nas melhores igrejas tem problemas também. Problemas de relacionamento. Por isso que eu usei essa expressão aqui. Os deixou do lado de fora. Porque às vezes, no nosso convívio como igreja, tem coisas que a gente termina deixando mesmo do lado de fora, que a gente não sabe como tratar, né? E é melhor deixar lá no seu lugarzinho, que Deus resolva, né? Porque se a gente for meter a mão, tem problema. E, meus irmãos, o ser humano é um ser complexo. Se a gente for para um ambiente de trabalho, lá a gente vai encontrar problema, porque lá tem pessoas. Na nossa família comum, a gente encontra problemas, porque lá também tem pessoas. Se a gente for para a área de esporte, a gente enfrenta problemas de relacionamento entre pessoas. Se a gente for para a área política, aí é que nem fala mesmo. Não sei aqui quem viu nesses últimos dias a TV, né? Senado, né? Essas TVs que passam a Câmara dos Deputados, essas coisas aí da política, foi um quebra-pau tão grande entre eles, né? Um querendo matar o outro, brigar com o outro, por quê? Porque ali é constituído de pessoas, então onde tiver pessoas, vai ter problemas de relacionamento. Um vai querer fazer uma coisa, outro vai querer fazer outra coisa, um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro jeito. Mas, meus irmãos, o importante é a gente aprender a viver na família de Deus, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças, porque apesar dos pesares, a igreja é a família de Deus. E esta família pode até não ser perfeita agora, mas ela está caminhando para a sua perfeição. Vai chegar o momento em que todos os problemas vão se acabar, mas por enquanto os problemas continuam. Quando o Senhor Jesus estava presente aqui na terra com seus discípulos, havia dificuldade de relacionamento entre os próprios apóstolos. Um querendo ser maior do que o outro. Senhor, quem vai ficar à tua direita? Quem vai ficar à tua esquerda? Um dizendo que não ia negar, na verdade terminou negando, e por aí ia. O apóstolo Paulo certa vez brigou com Barnabé, outra vez Pedro brigou com o apóstolo Paulo, depois fizeram as pazes, né? Mas teve brigas, teve desentendimento. E hoje não é diferente. Mas nós temos que superar estas coisas. A Bíblia diz que nós temos que aprender a suportar uns aos outros por meio do amor que Deus derramou em nossos corações. É por isso que o maior mandamento cristão é o amor para com Deus e para com o nosso irmão. Porque só o amor pode nos fazer viver de forma saudável ou da melhor forma no meio da igreja. Amém? Agora uma coisa interessante. Os irmãos brigam entre si, às vezes até o marido briga com a mulher, mas no fundo se ama, né, irmãos? Eu conheci uma família grande lá no interior, tinha mais de 10 irmãos, e eles não se entendiam entre si. Inclusive, só a família gostavam de jogar futebol, só a família já montava um time de futebol. Aí cada um queria ser melhor do que o outro, né? E geralmente cada um que queria ser o destaque do time. E eles brigavam muito, às vezes tinha até que separar, botar uma parte de um time e outra parte do outro time. Aí quando ganhava era aquelas brigas também, aquelas piadas, aquelas coisas, né? Mas, meus irmãos, o interessante é que às vezes eu chegava a se agredir fisicamente mesmo, verbalmente, mas o interessante é que quando alguém mexia com qualquer um deles, aí se juntava todo mundo para brigar com o agressor. Porque no fundo, meus irmãos, eles se amavam, eles estavam ligados pelo sangue. E a mesma coisa é na igreja. Nós podemos ter os nossos desentendimentos, meus irmãos, mas nós estamos ligados pelo sangue de Jesus.
laço é um laço muito forte. Nós podemos até brigar entre nós, mas se alguém lá fora ousar falar de qualquer um de nós, ele compra uma briga com todo mundo, não é verdade? Porque nós somos a família de Deus. Certa vez, alguém perguntou assim para mim: por que é que as igrejas evangélicas brigam tanto? Porque elas são tão divididas, né? Uma aqui, outra ali, por aí vai. Por que vocês não se unem? Que família é essa? Como é que vocês são povo de Deus assim? E eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu disse: olhe para a sua mão. Quantos dedos você tem na sua mão? E a pessoa disse: sim. Eu disse: todos eles são iguais? Ele disse: não. Mas fazem parte da mesma mão? Fazem. Então assim é a nossa igreja. Nós somos diferentes, mas estamos ligados ao mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, o seu corpo místico e espiritual. E às vezes, meus irmãos, na família de sangue mesmo, existe o que a gente vê no meio evangélico. Eu não estou aqui aprovando o cisma. O cisma é um pecado muito grande. Nós não deveríamos estar tão divididos, mas infelizmente estamos, pelo menos geograficamente, fisicamente, não espiritualmente. Mas o fato é que às vezes acontece até na nossa família de sangue. Às vezes a dificuldade de se relacionar é tão grande que a gente às vezes acaba até dizendo assim: olha, você fica aqui e eu fico desse lado aqui, que é melhor, né? Para não ter briga entre nós. E isso não impede que eles continuem sendo parte da mesma família. A mesma coisa somos nós. Mesmo uns sendo batistas, outros presbiterianos, outros assembleianos, outros congregacionais, mesmo estando geograficamente, fisicamente separados de certa forma, mas espiritualmente estamos unidos à mesma fé, à mesma realidade espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo. E Cristo é maior do que tudo aquilo que nos divide, como alguém já disse. Aquilo que nos separa fisicamente não é maior do que aquilo que nos une espiritualmente, porque nós somos a família de Deus. E Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali está a sua família, ali está a sua mãe, ali está o seu irmão, ali está a sua irmã. Todos aqueles que ali estão reunidos, fazendo a vontade do Pai Celestial, que ele crê em Jesus e seguir os seus mandamentos, seguir o seu Evangelho. Deixe-me concluir com um apelo nesta noite, né? Diante de tudo que foi exposto aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma indagação. Você pode responder positivamente, e se você tiver coragem, você pode responder também negativamente. Você já faz parte da família de Deus? Porque o futuro desta família é um futuro glorioso, meus irmãos. No capítulo 8 de Romanos é dito o seguinte: eu não sei se temos aqui visitantes, pessoas que ainda não professam Jesus como Senhor e Salvador, mas se a gente ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 17, a gente vai encontrar o seguinte: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando do futuro da igreja. Ele está dizendo que tudo que é de Deus há de ser partilhado com o seu povo, com a sua família, que é a sua igreja. Um dia a igreja vai herdar um novo céu, uma nova terra, um novo universo. Vai ser co-herdeira de Deus. E quem não faz parte ainda desta família deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus para ser aceito por Deus na sua casa, receber o seu Espírito Santo, poder chamá-lo de Pai e vivermos juntos como uma família até nos encontrarmos com o próprio Deus no novo céu e na nova terra, quando o seu Filho Jesus vier nos buscar, porque Jesus disse que viria buscar o seu povo
sua família, e eu estou aguardando esta volta de Jesus. Será que nesta noite tem alguém aqui que entrou, que ainda não faz parte desta família? Nós vimos que a humanidade se divide em dois grupos: os que fazem parte da família de Deus e os que não fazem parte. De qual lado você está? De qual lado eu estou? De qual lado nós estamos? Tem alguém nesta noite aqui que ainda não é evangélico, que entrou nesta igreja, ouviu essa mensagem e deseja ter essa experiência de fazer parte da família de Deus e viver como parte deste povo, aguardando herdar todas as coisas quando Jesus voltar? Se tiver, nesta noite, tome uma decisão e entregue a sua vida a Jesus, porque você recebendo Jesus, Deus recebe você também. Que Deus lhe abençoe. Eu queria que ficássemos em pé nesta hora e fizéssemos uma oração. Aqueles que já têm Jesus como Senhor e Salvador, agradecer a Deus, fazer parte da sua família. E aqueles que não tomaram ainda essa decisão, que possam refletir e dar um passo para Jesus nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque podemos não apenas te chamar de nosso Deus, mas te chamar, Senhor, de nosso Pai. E nós sabemos que, como nosso Pai, tu, Senhor, se preocupa com cada um de nós, que somos teus filhos. Por isso, Senhor, nesta noite nós não nos deixamos levar por qualquer ansiedade, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor não é padrasto, o Senhor é um Pai verdadeiro que cuida dos seus filhos. E nós cremos que, por mais que tenhamos entrado aqui nesta noite com problemas na nossa vida pessoal, o Senhor amanhã vai dar um jeito. E nesta noite nós queremos somente aproveitar a oportunidade de estarmos aqui aos teus pés, como filhos se relacionando com o Senhor de forma saudável. Queremos que o teu Espírito Santo, que habita em nós e que nos leva a te chamar de Pai, ele possa nos quebrantar nesta noite, que possamos ficar à vontade da tua presença, para desfrutar da tua companhia, da tua presença, que é a coisa mais importante do mundo, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Oh Senhor, que o teu Espírito Santo agora nos faça entender o privilégio de fazermos parte do teu povo. É muito mais importante do que fazer parte da família do presidente da República, é muito mais importante do que fazer parte da família da pessoa mais famosa e importante neste mundo, porque a tua família, Senhor, permanecerá sobre todas as demais famílias da face da terra. Oh Senhor, eu te agradeço, porque tu me aceitaste como teu filho, mesmo adotivo, mas eu sou agora herdeiro das tuas coisas, Senhor. E quando o teu filho voltar, juntamente com esta igreja e outras, nós iremos desfrutar daquilo que tu tens de melhor para o teu povo. E se alguém, Senhor, entrou nesta igreja, fora dos teus caminhos, fora da tua casa, se alguém aqui ainda não recebeu o teu filho, e ele não faz parte da tua família, que teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e que ele tome a decisão agora e diga: eu quero ser filho de Deus também. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém, eu vou só brevemente fazer aqui saber. Se tiver alguém aqui à minha esquerda, do sinal, pastor.